Olá, meu nome é Calabresa, como podem ver no nome, né? Eu sou eu sou VTuber iniciante, como podem ver que eu não estou com o Avatar 3D, essas coisas, mas eu vou tentar evoluir e conseguir um Avatar 2D e virar VTuber 2D. E a minha personagem é um alien. Era para ser um alien normal, mas virou um alien coelho, porque eu não conseguia fazer alien normal. Então vamos ver um vídeo da Bruce. Vamos ver um vídeo da Bruce, porque eu gosto bem dos vídeos dela. Os vídeos dela são bem bons. E nós vamos ver coisas que eu fazia quando era pequena. 3. Eu não sei se já viu 2 ou não. Depois eu vejo. Tá, vamos Oi, ver. gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brooks. E E sejam sejam bem-vindos bem-vindos ao ao meu canal! Desculpa, eu já decorei, isto é muito fixe. começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Quando eu era pequenininha, Calma aí. Pronto. eu tinha certas manias e fazia certas coisas que pra mim fazia todo sentido. Mas pras pessoas de fora, eu era taxada de alguma criança maluca solta por aí. E Juro. novamente os meus pais sofriam com algumas delas. Uma dessas coisas era que basicamente todo dia eu acordava às 5 da manhã, ia até o quarto dos meus pais, deitava no meio e colocava as minhas pernas em cima deles e dormia de novo. E pra mim, Meu aquela Deus. era a posição mais confortável do mundo. Eu Será me que é? lembro de sentir uma sensação de paz e conforto quando eu me deitava assim. Sabe quando você tá deitado na cama em uma Ai. posição tão confortável que você meio que sente como se a sua alma Só que eu estivesse gostava saindo de do seu fazer. corpo? Era tipo isso. Ninguém nunca Meu entendeu o Deus. porquê de eu fazer aquilo. E os meus pais nunca me questionaram. Mas até hoje eu meio que ainda durmo assim. Às vezes eu acordo. Tipo, nunca vos aconteceu. Imagina, antes de ir para a escola, quando vocês têm que acordar antes de ir para a escola, vocês vocês acordam 5 minutos mais cedo e voltam a tentar dormir. E ficam numa posição super boa, tipo, estão numa posição incrível, mas depois vocês têm que levantar para ir para a escola. Nunca chega àquela posição, porque estavas tão bem. Eu dormi tão bem, tão relaxado. Ah, isso acontece-me sempre. E eu involuntariamente estava dormindo com as minhas pernas pra cima. E eu ainda acho muito confortável dormir assim. Mas com certeza, minha mãe perdeu algumas noites de sono devido a essas maluquices que eu inventava de fazer. E que às vezes o resultado não era lá muito legal. Uma delas foi quando eu estava no quarto da minha mãe vendo desenho. Quando do nada eu tive a ideia sensacional de tirar o meu brinco de tartaruga e simplesmente ficar inspirando e expirando com um brinco na minha boca. O que obviamente não deu certo. E eu acabei engolindo meu brinco, que era um brinco de ouro. Eu corri pra minha mãe contando o que tinha acontecido e ela, completamente desesperada, mas vendo que eu estava bem, simplesmente pegou o velho piniquinho que a gente usava e me disse que na próxima semana eu ia ter que fazer totô ali. E eu fiz. Meu O Deus. trabalho que eu dei pra minha pobre mãe, que toda vez que eu fazia um totô, ela pegava o piniquinho e amassava o totô com uma pasta de dente velha em busca do brinco de ouro que eu estupidamente engoli, foi desnecessário. A gente nunca mais achou o brinco. E eu não sei se eu acabei botando ele pra fora e não vi, ou se meu estômago de avestruz se livrou dele. Só sei que era um brinco caro. E a minha mãe não ficou muito feliz com isso. Meu E Deus. junto dessa linha de raciocínio, Coisas caras, tipo, acessórios caros, tipo anéis, brincos escolares, não me deu nada disso. Eu perco tudo, não é de engolir, é mesmo perder. Eu só perco mesmo. de tartaruga, nessa época, o amigo do meu pai tinha uma tartaruga chamada José. E O que é que ele vai toda fazer com vez que aquilo? eu ia lá, eu ficava maravilhada com ele. Eu tentava brincar e dar comidinha, mas eu não era muito boa de ler o ambiente. Meus pais contam que o José me odiava. Ele Meu sempre Deus. tentava fugir de mim e me evitava sempre que possível. E eu achando que éramos melhores amigos. Aparentemente, toda vez que eu me aproximava dele, ele batia com a base do casco no chão e meio que rosnava pra mim, alertando que ele não estava pra brincadeira. Então os meus pais só me tiravam de lá e tentavam me distrair com alguma coisa pra eu deixar a pobre Meu em Deus. paz. E eu acho que eu causei tanto estresse nele que ele perdeu uns 100 anos de vida. E como eu era muito pequenininha e não sabia como as coisas da vida funcionavam ainda, eu meio que não sabia que eu podia fazer certas coisas por mim mesma. E uma dessas coisas era soprar a minha própria comida quando ela estava quente. Antes, quando era minha mãe que me dava comida, ela pegava um pouco de comida do prato, assoprava e me dava. Só que quando eu comecei a comer sozinha, eu não tinha noção de que eu podia fazer isso também. Então eu simplesmente pegava Isso não é normal? Tipo, imagina, a minha mãe antes dava-me a comer, explorava e dava-me. E depois sozinha tinha que aprender que tinha que bufar a comida senão queimava-me toda. Ainda me queimo.
uma colherada de comida pelando e enfiava tudo na boca. Mas aí que entra o sufoco que os meus pais passavam. Toda vez que eu fazia isso, não importava se era em casa ou na rua, eu olhava pra minha mãe desesperada, abria a boca igual um filhote de passarinho e pedia pra ela soprar. Tudo Meu isso Deus. porque eu não sabia que eu tinha o livre-arbítrio de soprar a minha própria comida. E achava Quando eu sopro, eu acho que não adianta lá muito. Tipo, a comida continua quente. Então só espero mesmo. que só minha mãe podia fazer isso. Então imagine a seguinte cena. Você está em um restaurante, prestes a comer a sua comida favorita. O cheiro dela está tão bom. E quando você vai dar a sua primeira garfada, você escuta uma criança dar um leve grito. E quando olha na direção do som, tem uma criança lacrimejando com a boca aberta, cheia de comida, e a mãe dela soprando a comida que está dentro de sua boca. Que ótima tarde de almoço, não? E quando eu descobri que She's got an amazing tattoo. Mano! eu mesma Ok. Mano, a minha reação foi tipo a do homem. Na parte da comida e na parte do coisa. Meu Deus. podia esfriar a minha própria comida, parecia que o universo tinha se expandido no meu cérebro. E eu acho que eu ganhei metade de um neurônio naquele dia. Mas mesmo que eu não fosse a criança mais inteligente, eu era com certeza a mais sociável. Um dos meus passatempos favoritos era Eu pegar era. o telefone de casa, discar um número aleatório e conversar com quem tivesse a sorte de me atender. Alô? Oi? Mano, eu não ligava às pessoas. Não deixavam, né? Mas uma vez estava com a minha amiga. Nós tivemos a ligar a motéis. Mano, eu sei que isto é mau. Eu sei que isto é mau. Desculpa, eu arrependi-me. Já foi há muito tempo. Não podem fazer mais nada. Ou podem. Posso tirar esta parte do vídeo? Por favor. Tudo? Quem fala? É a Bruna, qual é seu nome? Jéssica. Bruna, quantos anos você tem? Assim, ó. Ah, nossa, que legal. Cadê seus pais, Bruna? Meu pai já tá... Porquê todas as crianças, quando tu perguntas a idade, eles tipo dizem com os dedos? A única cena que eu uso para contar pelos dedos é na matemática, que a minha idade eu sei. Tipo, tu perguntas a idade à criança, ela olha para ti, mostra assim a mão. Assim com 4 dedos, sei lá. Eu tenho assim. Eu fico. Boa, ao menos sabe mais matemática que eu. Isso é impressionante. trabalhando e minha mãe tá fazendo comida. Ah, é que eu tenho que ir. Qual é o seu filme favorito da Barbie? Não façam isso, crianças, é perigoso. Às vezes Yeah. quem atendia achava engraçado e até batia um papo comigo. Outros apenas se cansavam, desligavam. E alguns pensavam que era trote, me xingavam e desligavam na minha cara. Meu Deus. Mas eu gostava muito de fazer isso. Eu tinha um fascínio muito grande por conhecer pessoas. E eu fazia isso na escola também, mas não era com os alunos. Oi? Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Qual é o seu nome? Quê? O meu Meu nome Deus. é Bruna. Você tá falando sério? Quantos anos você tem? Eu tenho assim, ó. De novo, não façam isso, crianças. Eu disse! Mas teve um dia que Pela eu tava mão, indo de ônibus sempre. em uma excursão da escola e tinha uma garota andando na rua. Eu olhei pra ela e ela me viu. E eu dei um tchauzinho. E a menina meteu o dedo no meio. Eu lembro de ter ficado muito pensativa com isso. Tipo, nossa, por que ela me respondeu assim? Eu só dei um oi. E aquilo me fez pensar sobre a minha vida toda. Mas, Nossa. né, além de sociável, eu era gulosa. Muito gulosa. Eu sou. O que significava que tudo que eu gostava eu comia em Tipo, se me pôs uma comida que eu gosto, quer dizer, eu sou gulosa e não sou. Eu não gosto de nada, mas como sempre que se for uma comida que eu gosto, eu como. Eu como. Se por mim, eu passo a tarde toda a comer. Mas eu não gosto de quase nada. grande quantidade até eu enjoar, como no exemplo do ovo de codorna. Na minha cantina, vendia um picolé chamado Blue Ice por R$1. E eu amava aquele picolé. Porque é justamente o que uma criança mais gosta. Açúcar e corante. Que eu vou Eu arranjar não a cadeira. lembro como que eu consegui o dinheiro, mas eu tinha R$5 na minha mão naquele dia. E adivinha, o que a Bruna fez com esses R$5? Pergunta número 1. Eu comprei um picolé durante 5 dias seguidos? Pergunta número 2. Eu comprei um picolé pra mim e o resto pros meus amigos? Pergunta número 3. Eu comprei comida na cantina? Ou pergunta número 4. Eu comprei 5 picolés Blue Ice e comi tudo 4. em um único recreio. 4. Eu comi 5 picolés em um único recreio. Meu Deus! A minha boca ficou completamente azul. Os meus dentes, minha língua, tudo. Parecia que eu tinha mastigado um ginkgo. My Eu God. fiquei o recreio inteiro me mostrando para as minhas amigas. Eu chegava A caganeira que isso deve ter dado.
A caganeira que isso ia ter dado tão forte. Ai. O professor e dava um sorrisão pra mostrar os meus dentes azuis. E eu estava adorando, mas não valeu a pena. No final do dia, eu fiquei muito enjoada e comecei a rotar Pois. um gosto estranho. Meu E Deus. quando eu cheguei em casa, eu corri direto pro banheiro e vomitei apenas a cor azul. Porque eu não era acostumada a comer porcaria, eu resolvi comer 5 Ela a vomitar os Smurfs. Mano, tenho que parar de fazer piadas. Mano, vomitar azul. Ai, God. picolés em um único dia. Então fica a dica. Durma Agora eu quero comer gelado. Quando acabar de fazer este vídeo, eu vou ficar gelado. com as pernas pra cima. Não brinquem com seus brincos caros. Saiba entender os limites das suas amigas tartarugas. Não falem com estranhos e não comam 5 picolés em um único dia. Obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou e não quer perder Amei. nada, Ai, o Bruce é tão fixe. Não distraí. Mano, eu distraí-me, desculpa. Foi isto o vídeo. Tchau, tchau. Kisses.